Enquanto eu estava esperando no Senhor, eu não estava esperando pelo Senhor, eu estava esperando no Senhor, acerca do que Ele queria que eu ministrasse agora pela manhã. E quando isso acontece, normalmente eu não gosto de lembrar, digamos assim, de como está a igreja, ou como está fulano, cicrano, para não ficar mandando recado. Mas se você acha que estou mandando recado, então estou mandando recado. Sou o pastor, é para isso mesmo. Ele me paga para mandar recado. Tu quer que eu não mande recado? É claro que eu vou mandar. Mas antes eu quero dizer para vocês que nós estamos sendo transmitido ao vivo para o mundo. Amém? Temos o nosso canal, Verbo Ceilândia. E deixa eu fazer uma pergunta, enquanto vocês estão lá curtindo, compartilhando, mandando e tal. Quantos dos seus amigos e familiares já estão inscritos no canal da sua igreja e do seu pastor? Não, sem tumulto, calma. Manda isso, irmãos, porque são mensagens poderosas que vai acrescentar a vida deles. Tanto o meu canal tem mensagens lá excelentes, como o canal da igreja. Então você se inscreve, ativa o sininho para receber notificação. Sempre tem ministrações poderosas lá. Então acessa lá. Se você ainda não se inscreveu, acredito que todo mundo aqui já se inscreveu, mas se porventura o YouTube tirou lá a sua inscrição, se inscreva de novo. E curta e compartilha para que essa mesma palavra que você está ouvindo chegue para outras pessoas e assim acrescente e faça-os prosperar. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Um ponto importante que eu quero começar dizendo sobre isso é que muitas vezes nós estamos aquém do que Deus nos deu. Eu não estou dizendo além, na verdade não tem ninguém além, todo mundo é aquém daquilo que Deus nos deu. E o motivo de estarmos aquém do que Deus nos deu, nem sempre é falta de oração. Nem sempre é falta de se consagrar mais. Às vezes a pessoa está se consagrando realmente. Algumas coisas acontecem em nossa vida porque Satanás lança setas, outras vezes é prova para provar a sua fé é provada, outras vezes é por causa da palavra que você está ouvindo. A palavra que você ouve muitas vezes vem situações para você aplicar aquilo que você está ouvindo. Então, quanto mais você ouvindo a palavra, muitas vezes vem dessas situações. E outras vezes é porque a gente dá brecha, dá lugar. Faz alguma coisa que sai do ponto da aliança que Deus tem com você. E muitas vezes é o que o diabo pode fazer. Ele vai agir por conta de você dar brecha. Amém? Mas muitas vezes nem sempre é isso. Nem sempre é isso. Há um ponto importante que eu quero trazer hoje pela manhã. Acerca dessa área, porque nós sabemos que a fé vem pelo... Você sabia que a incredulidade também vem pelo ouvir? Vou dizer de novo, incredulidade vem pelo ouvir. Muitas vezes uma pessoa está tranquilo ali, na dele e tal, aí Satanás está falando. Interessante, uma coisa que o Senhor me disse essa semana, é que sempre você vai estar ouvindo. Se não com os ouvidos físicos, também com a sua mente. Satanás lança o pensamento e ele fala contigo. O diabo fala mal de vocês todo dia para mim, gente. Ele odeia vocês. Ele fala mal de todo mundo. Eu sei que é. E eu falo, tá, pai, cala a boca, mentiroso. Ele se cala, mas daqui a pouco começa de novo. Sabe fulano? Por quê? Porque esse é o objetivo dele. Roubar, matar e destruir. Então sempre está falando. E também existe uma outra voz que você sempre está ouvindo, chama-se o Espírito de Deus. Se você nasceu de novo, se você recebeu Jesus, o Espírito Santo está dentro de você e você nunca mais vai caminhar sozinho, mas ele também está sempre falando com você. Por isso há aquela guerra, dentro de nós, carne contra espírito, espírito contra carne, esse negócio todo. Justamente isso. Muitas vezes tem gente que coloca um demônio no ombro, e um anjo no outro, e fica falando. Não é daquele jeito não, querido. Não é daquele jeito, mas é parecido. É bem parecido. Então, sempre estará falando. O tema da mensagem de hoje é: quem você está ouvindo? Porque quem
e o que você está ouvindo determina o nível da sua fé ou da sua incredulidade. Determina o seu avanço ou o seu retrocesso. Por quê? O futuro não, escute bem, o futuro não está nas mãos de Deus, como muita gente diz. Meu futuro está nas mãos de Deus. Está não. O teu futuro está no teu coração e na tua boca. Você determina como vai ser o dia amanhã. E Deus tem que fazer. Não, irmãos, Deus já fez. Ele já nos deu tudo o que precisávamos para vivenciar o melhor que vem dele. A questão é, quem você está ouvindo, a ponto de muitas vezes te desviar do plano de Deus. E eu não estou falando só de pecado. Eu não estou falando apenas de pecado, também. Mas Deus tem um plano específico para cada um de nós. Específico. Que é de muitas vezes, da grande maioria das vezes, se não todas as vezes, diferente do plano que Deus tem para a pessoa que está do seu lado. Amém? Pronto, muitas vezes é. Só que Satanás não quer que você siga o plano que Deus tem para a sua vida. Por quê? Porque se você seguir o plano, já era para ele. Se você segue o plano de Deus, já era para ele. Então, ele começa a te bombardear de várias ideias que nem sempre é pecado. Às vezes é, mas nem sempre. Estão entendendo isso, gente? Esse é o ponto. Então, vamos fazer aquela viagem? Bora. Rapaz, já falasse com Deus para ver se Deus quer que você faça aquela viagem? Eu pensei que ele queria que eu viajasse. Nem sempre. Muitas vezes ele quer te livrar de um problema. Vou contar o meu exemplo. Vamos para o meu exemplo, né? Eu gosto de vez em quando de falar dos meus. Estávamos em João Pessoa, estávamos indo para uma conferência em Campina Grande de homens e mulheres. E isso foi em 2018. Foi 2018, se não me engano. E estávamos um grupo grande dessa igreja, uma caravana enorme, num hotel lá em João Pessoa, e naquele dia, depois do café da manhã, a gente ia para Campina Grande, todo mundo ia para Campina Grande. E eu terminei de tomar o meu café da manhã, e aí um irmão chegou, a gente estava conversando com o irmão e tal, e aí eu disse, rapaz, você vai para algum lugar agora? Antes da ida para Campina? Ele disse, vou pastor, eu vou na feira. Irmãos, eu ouvi claramente no meu coração, vai com ele. Só isso. Vai com ele. Acontece que eu estava com uma vontade maravilhosa de entrar naquela piscina, gente. João Pessoa, calor, piscina. Exato. Mas eu não gosto de praia, né? Praia eu deixo para as outras pessoas, eu gosto de piscina, né? Enfim, exato. Tudo bem. Então, piscina, doido para entrar na piscina. Então eu ignorei aquela voz no meu coração. Vá com ele. Fui para a piscina. Tive um acidente. Rompeu as ligaduras do meu joelho. E deu um problemão enorme. Quase que eu atrapalhei tanta gente. Vocês não imaginam como eu atrapalhei gente. Atrapalhei a caravana quase toda. Nesse negócio. Fiz a cirurgia, houve a reconstituição. Mas o médico disse, esse joelho jamais será igual ao outro. Você não pode ficar caminhando muito tempo, você não pode ficar pegando peso direto o tempo todo, porque vai inchar, vai dar problema, certo? Não é a mesma coisa. Então, eu sofri as consequências por não ter ouvido a voz certa. Vá com ele. Eu fui seguir o que eu queria, ao invés de falar o que Deus está falando no meu coração, ao invés de obedecer o que Deus está falando no meu coração. Vá com ele. Era pecado ir para a piscina? Não. Qual o problema de ir para a piscina? Nenhum. É bênção. É maravilhoso. Mas naquele momento, naquele instante, Deus queria me livrar de algo. E por eu não ter dado ouvido à voz do meu coração, problema. Consequências. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? E muitas vezes nós não temos ouvido as vozes certas. Quem você está ouvindo? Ou o que você está ouvindo? É a mesma coisa. Quem, na verdade, não é a mesma. Quem é uma pessoa. O que é o que eu está falando. No hebraico,
A palavra ouvir é a mesma palavra traduzida para obedecer, chamar, isso. Então, eles entendem, no hebraico se entende que quando a pessoa ouve é porque ela obedeceu, então ela vai e obedece. Quando a pessoa não obedece é porque não ouviu, esse é o ponto, é diferente do português. Por exemplo, hoje você diz para um filho, né? O menino está lá jogando videogame, tá aquela coisa toda, né? Aí o pai olha assim e diz: ô filho, junta o lixo da casa todo e bota fora. Aí o menino: sim, pai. Beleza, então ele ouviu e entendeu. Acontece que 2 horas depois está lá o moleque ainda jogando. Ele ouviu e não obedeceu. Mas se for falarmos no hebraico, dizemos: ele não ouviu. Estão entendendo o que eu quero dizer? Porque ouvir se entende que obedecer. Quando, lá em Isaías 1,19, se me ouvides, não é traduzido errado se você colocar: se quiseres e me obedecerdes, tereis o melhor dessa terra. Estão entendendo isso, gente? Então, eu quero trazer esse ponto. Muitas vezes nós ouvimos, mas não obedecemos. O pior caso é quando você não ouve. Por quê? Porque quando você não ouve, ou você está desviado, ou você não nasceu de novo, ou você está insensível, que eu acredito que é a maior parte, insensível à voz do Espírito. Esse é o ponto. Você precisa ouvir. Agora, a quem você obedece? A quem você? Estou falando da voz de Deus. Quando você vai para Tiago, no capítulo 1, versículo 19, é 19? É 19. Revista atualizada, Joshua. Tiago 1, 19 diz o seguinte: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Não é interessante que muita gente inverte a ordem disso aqui? Ele é rápido para se irar, rápido para falar, mas não escuta o que foi dito. Sem falar que muitas vezes eu noto que tem pessoas que elas ouvem para rebater e não para entender. Elas ouvem para dar um contraponto, ao invés de ouvir para entender. Eu vou trazer o quão importante é você ouvir. Vocês sabem, todo mundo sabe aqui, que quando a pessoa me pede oração, seja na área da prosperidade, seja na área da cura, seja na área, sei lá, de alguma coisa e tal, certo? Eu mando um link, um monte de ministração para a pessoa ouvir. Eu me recuso a orar pelo que quer que seja, sem antes ter ouvido o que a Bíblia diz sobre aquele assunto. Mas pastor, você não sabe o que a Bíblia diz? Saber é uma coisa, meu irmão, compreender é diferente. Até o diabo sabe. Infelizmente sabe mais de Bíblia que muitos crentes, infelizmente. Mas esse é o ponto. Imagina a seguinte situação. Vamos lá, você recebeu seu dinheiro, hoje é dia, que dia é hoje? Então hoje é 5, pronto, então você recebeu seu dinheiro, eita glória, recebeu o dinheiro, aleluia, lá vem aqueles milhões na conta bancária, glória a Jesus, amém, recebeu. Qual é a primeira coisa que crente faz? Dízimo e oferta. Dízimo é adoração, louvor a Deus. Oferta é justamente o que? Semeadura, investimento. Mas ele ouve a voz das contas. Às vezes é do diabo mesmo. E às vezes a voz das contas. Se eu entregar meu dízimo, não vai dar. Mas Deus entende, Ele é misericordioso. Ele é... E eu no próximo mês eu dou. Isso é uma voz. A outra, aí é do diabo agora. Por que tu vai dar dízimo à tua igreja? A igreja só tem milionário. Para que tu vai ter dízimo? O pessoal lá não precisa não. E o pastor, 2 carros zero, e ainda está pensando no terceiro. E tu está com o quê? Com a bicicleta. Ou pior, nem isso. Para que entrega o dízimo? De quem é essa voz? E a quem você vai obedecer? Vamos lá, vamos deixar o negócio um pouco maior, vamos mais fundo. Você está sentado do lado do milionário, aleluia. Vamos lá.
Então você está do lado do milionário. O milionário você está do seu lado. Acontece que você só tem R$10, que é para sair daqui e pegar o ônibus lá para poder ir para casa. Não tem nem dinheiro de Uber, vai pegar o ônibus ali. Esperar o ônibus chegar para poder isso. Certo? Aí vem a voz no seu coração. Ter o quê? Os R$10. Tá, Senhor, para quem está precisando? O milionário que está do teu lado. O milionário? Eu só tenho 10. Ele é milionário. Por que eu tenho que dar? Por que eu tenho que dar se ele não precisa? Ele não, mas tu sim. Irmão, bota uma coisinha na cabeça. Satanás não vai mandar você dar nada a ninguém. Bota isso na cabeça. Ele não vai mandar. Essa história de dar começou com Deus. Ele amou tanto o mundo que deu. Então vem de Deus. Satanás, ele quer que tu segure. Que fique com medo. Que não dá e tal. Não tá doido. E aí eu vou para casa a pé. Meu Deus, eu moro lá em Braslândia. Como é que eu vou para casa a pé, Jesus? Se ele está mandando dar, mas quem você está ouvindo? A voz do diabo, a voz da circunstância ou a voz de Deus? Irmãos, coloca bem isso no seu coração. Por favor, não sai daqui sem entender isso. Quem você está ouvindo? Esse é o ponto. Por que é que muitos filhos se rebelam contra os pais? Por que é que muitos filhos... Eles estão em casa, eles recebem do bom, recebem do melhor, eles têm a palavra, eles têm a comida, eles têm um dinheiro para alguma coisa, eles têm isso, mas eles se rebelam contra os pais. Porque simplesmente eles passam a ouvir outras vozes que não é mais as dos pais. Então é sabedoria o pai e a mãe procurar entender e saber, meu filho, quem você está ouvindo? O que você está ouvindo? Não tem aquelas pessoas que elas não conseguem dizer uma palavra positiva em nenhum momento? Já notaram? Eu conheço um monte de gente assim, né? Se você falar, olha, se você falar, rapaz, eu tive um aumento, pode esperar, esse dinheiro vai todo embora. Aí o outro, tive um aumento, de quanto? Ah, foi 80% do meu salário. Ih, conheço alguém que ganhou, está com 200% do salário. E sempre sabe que tem alguém. Aí a pessoa fica ali pensando, é isso? É esse o ponto. Quanto mais você ouvir essa pessoa, sua fé vai lá para baixo. Se é um amigo seu, se é uma amiga sua, distante, tchau. Tchau, não quero te ouvir. Não vou ouvir. Porque isso atrapalha você. Está todo mundo entendendo até aqui, gente? Esse é o ponto. Quem você está ouvindo? Vamos lá. Gênesis. Já falei isso outras vezes, mas eu sou o pastor, estou falando, então pronto. Vamos embora. Estou com o microfone, é isso aí. Vocês vão ouvir. Veja só, em Gênesis, lá quando teve a maior tragédia da humanidade, a maior tragédia da humanidade foi justamente no dia que o homem pecou, porque daí veio todo o resto. Olha só uma coisa. O homem pecou, tá? E viu que estava nu e se escondeu. Versículo 8, capítulo 3, versículo 8 de Gênesis, diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, como se fosse possível se esconder da presença de Deus. Eu não entendo o que é que... Rapaz, se um dia eu encontrar Adão, o que estava passando na tua cabeça, hein? Tu ia se esconder daquele que está em todo canto. É porque é isso, meu irmão. O pecado emburrece também as pessoas. Fica meio pirando. Então, vamos lá. Diz assim: e chamou Deus ao homem e perguntou, onde estás? Por que ele chamou onde estás? Ele sabia onde Adão estava, sabia. Mas aqui, ele não encontrou mais Adão no mesmo nível que tinha deixado o dia anterior. Então, cadê macho? Cadê tu? Cadê você? Onde você está? Respondeu, ouvi a tua voz no jardim. Aí a reação, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, observe agora, a primeira pergunta foi, onde estás? A segunda,
quem te fez saber que estavas nu? Ou seja, quem você ouviu? A gente vai ver quem ele ouviu. Peraí, eu vou já falar quem foi que ele ouviu. Quem você ouviu? Aí depois ele diz, comesse da árvore que eu te ordenei que não comesse? Aí começou, né, a síndrome, o que eu chamo de síndrome adâmica, né? Disse o homem, a mulher que me desse por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. É frouxo, tanga frouxa. Fosse qualquer macho aqui da Ceilândia, pegava ela pelo vai, cospe agora, você vai vomitar esse negócio, se fosse, né, se for o quê, vai, né, mas, acaba foi frouxo. É interessante o seguinte, que eu noto, que eu estava estudando sobre isso, e diz que Eva comeu do fruto, tá, aí deu ao seu marido e ele comeu com ela, ou seja, almoçaram junto, o fruto. Montaram até a mesa. Fizeram a mesa posta lá. Tudo por quê? Olha quando começou. Eva ouviu a serpente. De novo, ouviu e obedeceu à sugestão. A serpente não obrigou ela a nada. Satanás não te obriga a nada não, querido. Ele dá a sugestão. A obrigar, Você sempre terá opção. Ele te oferece o prato, mas nunca vai te obrigar a comer. Ele não é doido. Aí no versículo 17, do mesmo capítulo, Deus vem falando sobre o que vai acontecendo com cada um. Começou pela cobra, depois por Satanás, depois a mulher. Quando chegou na vez de Adão, Deus disse, e a Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher. Olha para mim e preste atenção nisso. Visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Deus deu o sustento durante os dias da tua vida. Preste bem atenção nisso, olha só. Não foi Deus que amaldiçoou a terra. Deus só fez informar, a terra é maldita por tua causa. Mas o que eu quero chamar a atenção é a primeira parte. Visto que atendeste a voz da tua mulher. O homem é o cabeça do lar. O homem é quem dá as ordens. O homem é que toma as decisões. É que cabeça, ei, ó, pensa, raciocina, fala. É isso. Nesse caso, houve uma mudança. Na verdade, essa palavra atendestes, que também é o verbo chamar, significa também ouvir, também fala da atenção, mas o que me chama a atenção aqui é obedecestes. Ou seja, Adão, você foi submisso à sua mulher. Por que ele não disse porque foi submisso ao diabo? Você foi submisso à sua mulher. Ele quebrou um princípio por ouvir. Estou falando da parte negativa, calma, que daqui a pouco falar do positivo. Ouvir. Está todo mundo entendendo disso? Abraão ouviu a voz de Sara. E graças a essa ideia de ouvir a voz de Sara, tá a guerra lá, ó, Israel, Arameu, tudo aquilo, tudo filho de Abraão. Mas por ter ouvido, ele teve relacionamento com a empregada e teve um filho que era porque para poder ajudar a Deus, sei lá o que ele estava pensando na cabeça. Depois nasce Isaac, aí começou o problema. Essa briga de Israel com aqueles palestinos, aquela turma toda lá, não começou agora não, gente, começou lá na tenda de Abraão. Por quê? Porque ele ouviu. Qual era dele? Não. O filho vai ser seu, é você. Nem quero ouvir. Não, aí, por que não? Aí, por que não? Vamos lá, minha filha. Pegar a novinha. Ouviu? Está todo mundo entendendo até aqui, gente? Vou contar um outro caso também negativo. Quando Deus diz, quando Davi dá um conselho a Salomão, não quero abrir lá, nos seus últimos dias, estava passando o trono para Salomão,
Então ele diz assim, Davi disse assim, meu filho, eu vou pelo caminho de todos os homens. Ou seja, ele ia morrer. Aí ele disse uma coisa, tenha coragem e seja homem, seja macho. Foi isso que ele disse a Salomão, tenha coragem e seja macho. Né? Se eu tivesse lá, eu dizia, se tu tiver alguma dúvida, vai para a Ceilândia que a gente ensina. Se tivesse, né? Mas enfim, a Salomão recebeu sabedoria de Deus, se tornou o homem mais rico da terra. Havia outros ricos, mas ele superava os outros ricos da terra, mais ricos da terra e sábio. Mas no fim da vida, ele casou-se com muitas mulheres, um monte de mulheres, 1000 mulheres. Lá ele teve 1000 mulheres, e a Bíblia diz claramente, e essas mulheres perverteram o seu coração, a ponto dele ir adorar outros deuses, no fim da vida já. E trouxe juízo. Ele ouviu a voz de quem? Das mulheres de outros povos. Detalhe, Deus tinha dito que um israelita não podia casar-se com mulheres de outros povos. Tinha que ser tudo do mesmo país. Mas não, foi isso. E nós já sabemos o resultado. Ele morre. Roboão assume. Aí quando Roboão assumiu, depois que assumiu, tal, beleza, disse, olha, Israel já era um país já bem estabelecido, já tinha seu exército, já tinha tudo muito bem organizado, estava muito longe daquele povo que entrou na Terra Prometida. Eles já eram uma nação conhecida das outras nações. Tinha paz em todas as nações. Essa que é a verdade. Tinha comércio com outras nações. Então, chega o povo, os representantes do povo de Israel, e chega para Roboão, filho de Salomão, e diz, olha, dá para tu baixar mais os impostos? Afinal de contas, já tinha sido construído. Então, vamos baixar mais os impostos, facilita a vida da gente. Irmãos, não está desse jeito não, isso é a Bíblia dalsônica, tá? É a Bíblia estilo NVJD, nova versão de Johnson Dawson. Pronto, em breve nas melhores livrarias. Estou só resumindo, atualizando a coisa. Aí ele disse, olha, tá, vamos fazer o seguinte, vem daqui a uns 3 dias, que eu vou dar a resposta a vocês. Aí ele fez o quê? Ele chamou o pessoal que estava com o pai dele, que tinha construído aquele império. Era uma turma de experiência, pessoal já de idoso, todo mundo de idade, todos de idade, muito de idade avançada. Chamou eles e disse, olha, o povo veio, pediu para eu baixar os impostos, o que vocês me aconselham? Aí ele ouviu o que os velhos lhe disseram. Ele disse, olha, faz o seguinte, tá bom? Rapaz, se você baixar os impostos, você ganha o coração desse povo. Eles passam a amar você, gostar de você, vão estar contigo. Mas se você for duro, eles vão se rebelar. Roboão tinha sido criado no palácio. Ele foi criado de riquezas. Ele não sabia o que era pobreza na vida. Ele foi cercado de riquezas mesmo. Ele tinha sido criado nisso aí. Então, ele, embora acompanhou, mas à distância, tudo o que aconteceu com Salomão, toda a construção daquilo. Mas os velhos sabiam. Então, vamos ouvir quem mais experiente. Não. Tá, beleza, obrigado, muito obrigado, beleza. Aí chamou a turma que tinha sido criada com ele. Dali, turma do palácio, né? O pessoal que fez faculdade com ele. Sabe? Fez tudo com ele. E vocês que dizem, rapaz, dessa lenha, diz que vai aumentar o imposto, rapaz. É melhor ser temido do que ser amado. E tal, essas coisas todas. Ele ouviu quem? Os mais jovens. Ele não foi sábio como o pai. Porque se ele tivesse ouvido os sábios foi quem tinha construído aquele império, gente. Ele sabia, ele conhecia o povo muito mais do que ele. Aí ele ouviu quem? A turma que não conhecia, o que estava com ele. Rapaz, quando o povo chegou, ele, meu amigo, meu dedo midinho é mais grosso do que os lombos do meu pai. Eu vou descer lá, se ele castigou você, eu vou castigar você com escorpiões. O povo olhou para ele, sério? Ah, é? 10 tribos se rebelaram contra ele. Ele ficou só com 2, Judá e Benjamim. Tudo por quê? Porque ouviu a turma errada. De novo, quem vocês têm ouvido? Quem vocês têm ouvido no seu dia a dia?
Quem vocês têm ouvido quando você, no seu trabalho, naquilo que você faz, quem você tem ouvido? Na sua casa, quem você tem ouvido? Muitas vezes Deus fala ao nosso coração, queridos. Deus, Ele fala aos nossos corações. E você ouve com o coração. Mas na maioria das vezes, você ouve aquilo que nós estamos falando. Você ouve uma ministração no YouTube. Você ouve isso. Ela passa primeiro aqui, antes de descer para cá. Ou seja, primeiro você tem que entender. Quando você ouve a palavra errada, ela também passa por aqui e também desce aqui. Aí pensa na briga. Pensa no problema. Está todo mundo entendendo isso, gente? Quem você tem ouvido? Agora vamos lá do outro lado, lado positivo. Jesus disse: eu sempre faço o que agrada ao meu Pai. Ele ouvia o Pai antes de fazer. Ele ouvia o Pai antes de fazer. E isso fez com que ele fosse o homem mais próspero que jamais existiu na terra. Não tem ninguém mais próspero do que Jesus. Ah, mas ele era Deus. Não, mas estava na terra como homem. E como homem ele prosperou muitíssimo. Você não vê ele dizendo para Judas, corta os supérfluos, que a recessão está braba. Não vê isso. Você não vê ele dizendo para Judas, Judas, rapaz, e aí? Dá para pagar as contas aí? Aí Judas, Senhor, a gente está no negativo, sabe? Ele não tinha esse problema. Por que ele não tinha esse problema? Porque ouvia o Pai. Quem você tem ouvido? Vocês estão entendendo até aqui? Porque quem você ouve vai determinar se você tem fé ou não. Quem você ouve vai determinar o nível da sua incredulidade ou não. É quem você ouve, quem você escolhe ouvir. Quem você escolhe ouvir? Minha mãe, pastor, não, minha mãe é uma santa. Minha mãe, nossa, tive que convencer os meus filhos que aqui era ombro, não era asa. Estava todo mundo pensando que ela era anjo. Mas se tua mãe estiver ouvindo o Espírito errado, ela vai te aconselhar erradamente. Com toda boa intenção. Quando Jesus ouviu Satanás falar pela boca de Pedro para desviá-lo do caminho, do que Deus traçou, para trás de mim, Satanás. Aí quem ouviu foi Satanás e Pedro, né? Também. Quem manda. Vocês estão entendendo isso, gente? Quanto mais você ouve, encha a sua vida de palavra, ouvir palavra, ouvir palavra, ouvir palavra de Deus. Na sua casa, no seu trabalho, aonde for, vai ouvindo palavra, coloca no carro, vai ouvindo palavra. Oh meu Deus do céu, mas por que eu tenho que ouvir a palavra? Porque é disso que depende a sua vida. A tua vida depende daquilo que você ouve. Vou dizer de novo, a sua vida depende daquilo que você ouve. A nossa área corporal depende do que a gente come, não é? Pois bem, na sua área espiritual, depende do que você ouve. Depende do que você ouve. Muitas, meu Deus do céu, tantas vezes, eu ouvi coisas erradas que pareciam certas. Coisas maravilhosas que pareciam ok, mas não estava de acordo com a palavra. Ah, não era pecado. Não, mas só não estava de acordo. E eu tive que dizer não. Outro exemplo positivo, eu tenho que falar de Jesus. Eu quero falar mais de Jesus também. Satanás chega para Jesus e diz: se és filho de Deus, e ele era, transforma essas pedras em pães. Qual o problema? Nenhum. Gente, é provisão. É provisão para ele e para quem estivesse passando lá no deserto. Espera, tudo pão. Oxe, beleza, é ou não é? É uma coisa boa, não é? A questão era quem? Quem é que estava dando essa ideia? Ideia boa, perfeita, mas quem estava dando essa ideia? Esse é o ponto. Jesus rejeitou tudo aquilo que o diabo falou, até mesmo quando ele usou a própria palavra, tirando de contexto. Não é errado você se aconselhar, não é errado você fazer um gabinete. O seu pastor está aqui, é para isso mesmo.
Ele está para isso, é o meu trabalho. Mas, querido, nenhum gabinete adianta se você ouvir a voz errada antes e chegar já decidido. Isso acontece. A pessoa vem, Carlene, com a história direitinho e tal, mas ele já está decidido, já tomou decisão. O que ele quer? Ele quer somente que o pastor concorde. Aí quando o pastor não concorda, ele fica com raiva e às vezes sai até da igreja. Muitas vezes o pastor não concordar está salvando tua vida. O pastor não concordar está te deixando longe da pobreza. Justamente para quê? Para que você viva o melhor. Viva o melhor. Deus tem sempre o melhor para você. Mas depende de quem você ouve. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz: quem você está ouvindo? Não responde, porque isso é uma coisa pessoal. Não responde. Isso é pessoal. Vamos lá, vira de quem está do outro lado. Diz: quem você está ouvindo? Queridos, quem seus filhos estão ouvindo? Quem seus amigos estão ouvindo? A quem você tem prestado atenção? Esse é o ponto. É disso que depende todo o resto. Estão entendendo até aqui, gente? Estão aqui, gente? Vocês estão aqui? Eu não vou para a igreja hoje não. Por quê? Não, porque é terça. Ou senão, o que eu chamo a marca da carniça. Qual é a marca da carniça? Quem é que vai estar ministrando? É fulano? Não vou hoje não. E domingo? Domingo é ciclano. Estou lá. Uhul! Aí não é carne, isso é carniça. Não estou dizendo que você não tenha seus ministros prediletos. Claro que eu tenho. Todos os ministros da Verbo são todos meus prediletos, gente. Eu gosto de ouvir eles. Eu amo ouvir eles. Sabe? Eu gosto. Todos temos nossos ministros prediletos. Existe, claro. Mas você deixar de ouvir a palavra de Deus, porque é outra pessoa que tu ou não gosta, ou tu acha que não tem capacidade, meu irmão, você não já está mais na carne não, já está começando a juntar urubu, que aí já está carniça. A pessoa que subir aqui, seja quem for, você tem que sentar para ouvir com atenção, atentamente. Esse é o outro ponto. 6 vezes Jesus diz nos evangelhos, foi 6 vezes nos evangelhos Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Só isso. 6 vezes. E se não me engano, 7 vezes ele diz: vede como ouvis. 7 vezes. Ele vede como ouvis. Olha Jesus dando a dica, o caminho das pedras. Ei, como você ouve? Porque tem essa também. Eu vou ouvir a palavra. Vou. Aí está lá a palavra, né, sendo dita, mas a palavra falada em uma música clássica é a mesma coisa. Porque você não está nem aí, está fazendo outra coisa. Apenas porque a palavra está passando lá, você acha que já está... Não, meu irmão, a palavra só vai fazer efeito dentro de você quando você ouve e coloca aqui dentro. Se só ficar... não, tá lá. Eu estava num carro com uma pessoa e ele colocou uma ministração, acho que foi do pastor Band. Colocou uma ministração do pastor Band. Só que ele colocou bem baixinho, volume 2, mas bem baixinho mesmo, e continuou conversando comigo, eu olhando para a cara dele, e falando, e lá vai o pastor Bando falando lá, aí eu, filho, tu está ouvindo? Não, é porque eu gosto de colocar, se é tão bom. Eu estava no carro dele, eu não ia ficar dando pitaco, né? O carro era do homem, não ia bem ficar dando pitaco, mas eu pensei, eu teria desligado. Vai desligando, e pega um outro momento, um outro instante, e vou ouvir. Mas não naquele momento, se é para fazer outra coisa, deixa quieto. Como você ouve? É tão interessante quanto o que você ouve. Como você ouve? É tão interessante quanto o que você ouve. 7 vezes no Apocalipse. 7 vezes.
no Apocalipse, Jesus foi quem falou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 7, para cada igreja daquela da Ásia, que está hoje na Turquia, né? Para cada igreja daquela, ele falou isso: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Rapaz, se ele fala 7 vezes, já está dando a história. Ele já está mostrando o caminho. 7 vezes. Se a Bíblia fala uma vez, a gente já tem que prestar atenção. E 7? Está todo mundo entendendo isso? A Bíblia está recheada de exemplos, de pessoas que ouviram. Vamos lá. Josué ia entrar em Jericó. Deus vem e dá a estratégia como conquistar Jericó, que foi diferente das outras cidades. Foi diferente. Mas a estratégia era: olha, é o seguinte, o povo vai dar uma volta todo dia, em silêncio. Por que tem que dar uma volta em silêncio? O que tem a ver uma coisa? Não sei, foi Deus que mandou. Josué ouviu, obedeceu. O povo dava durante 7 dias uma volta em silêncio. Eu acredito, aí agora interpretação minha, que aquele povo tinha falado tanta coisa negativa, eles tinham ouvido seus pais falarem tantas coisas negativas, que eles precisavam ser curados disso. Veja, a grande maioria, na verdade, todo mundo tinha nascido no deserto. Né? Todo mundo. Os que não nasceram no deserto, tinha gente que era a menos de 18 anos que não tinha saído do deserto. Mas a grande maioria tinha nascido no deserto. Imagina aqueles filhos crescendo, ouvindo os pais dizer: não tem carne, não tem pão, não tem isso, não tem aquilo, a gente vai morrer e tal, ouvindo isso. Então, eles precisavam, digamos assim, ser curados. Vocês vão ver o perigo e cala a boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foi exatamente do jeito que Deus falou. 7º dia, aí, mais uma volta. Não, agora é 7. Vamos de novo. 7º dia. Na 7ª, agora abre a boca e grita. O povo gritou e vocês sabem o resultado. Jericó foi destruída no grito. Literalmente. Literalmente, muralha destruída no grito. Por quê? Porque eles ouviram e obedeceram. Outro exemplo: Davi foi enfrentar um exército, um determinado exército lá. E o pessoal vieram contra ele e ele ouviu Deus. E Deus mandou atacar de frente. Meu amigo, atacou de frente, venceu. Foi uma derrota completa dos inimigos dele. No ano seguinte, o mesmo inimigo disse: não, agora a gente vai pelo outro lado. A gente vai por outro lugar porque o Deus dele é o das montanhas. Vamos pelas planícies. Como se Deus não fosse da montanha. Enfim. É como eu disse, pecador não pensa direito. Aí vamos lá. Aí Davi: é agora, Senhor, bora. Não, vá por trás. Dá a volta e ataca eles por trás. Deu a volta, atacou por trás, outra derrota. Por quê? Porque ouviu. O pastor de vocês prosperou, cresceu, enriqueceu, igual a vocês. E tudo que chegou nas minhas mãos foi porque eu ouvi primeiro. Havia coisas que Deus disse: vá. E havia coisas que Ele disse: senta e assiste o show. Rapaz, esse é o melhor. Meu amigo, quando você tira o time de campo, senta e o Espírito Santo entra em campo, meu amigo, você grita gol direto. Porque é o tempo todo. Porque é um verdadeiro show. Mas você precisa ouvir, para não estar fazendo o que Deus não mandou você fazer, ainda que seja certo, ainda que seja preciso. Eu acho interessante, Deus mudou um pouquinho a coisa aqui, enfim, pronto. Eu acho interessante, porque tem coisas que não é para você fazer, e tem coisas que é para você fazer. Aquilo que só Deus pode fazer, não inventa de fazer não vai dar certo. Quantas igrejas começaram e acabou em pouco tempo, mas pouco tempo mesmo. E não é porque
a pessoa não tinha chamado. Não, ele tem chamado, pastoral, tudo. Mas Deus mandou abrir. E se Deus mandou abrir naquele momento. E se Deus mandou abrir naquele momento, mandou abrir ali. Você está ouvindo quem? Você está ouvindo quem? Frequentemente coloco não só no grupo de líderes, como também no grupo de ministros. Está aqui essa ministração. Ouçam. Isso. E eu ainda friso, boto lá em negrito, atentamente. Que é para o pessoal não ouvir fazendo outra coisa. Para ficar concentrado, focado. Mas, está aqui a ministração, a pregação. Oh, glória, aleluia. Eita, deixa eu ver o que foi colocado no Instagram. Eita, eu preciso mandar uma mensagem para frente. É isso, eu abri o aplicativo inferior do submundo, né? O WhatsApp. Então, vamos lá. Ei, está na igreja? Só quem tem que usar celular na igreja, essas coisas assim, é quem está trabalhando na comunicação. Quem está trabalhando na comunicação ou alguma coisa que você lidera e você precisa passar alguma informação para alguém que está lá em cima ou lá atrás. Pronto. Só isso. Se você não está fazendo isso, faz o seguinte, deixa em casa. Não vai fazer mal nenhum, está dentro de casa. Por quê? Porque Jesus não vai falar contigo pelo celular. Vocês entenderam, gente? Ele não vai mandar uma mensagem para você pelo celular, que ele não usa WhatsApp, só usaria Telegram, mas tudo bem. Mas eu sei que existem alguns grupos clandestinos, pirateados, que estão colocando daqui da igreja, está lá no WhatsApp, eu sei, né? Mas é tudo clandestino e pirata, os oficiais estão no Telegram, enfim. Mas esse é o ponto. Se você quer que o seu casamento dê certo, procura ouvir pessoas cujos casamentos deram certo. Se você quer prosperar, procura próspero, ouvir próspero. Vou ouvir o cabo aqui depois. Não, eu vou para o próspero. Vai ouvir quem se deu bem sucedido. Agora, tem uma coisa importante aqui que eu preciso falar. Calma aí. Muitas vezes nós rejeitamos uma palavra vinda de Deus só porque a vida da pessoa não condiz com aquilo que a gente acha que está certo. E muitas vezes a palavra vem de Deus. Quer ver um exemplo? Vamos lá. Um ladrão, comprovadamente ladrão, o cabo é ladrão, já tem várias passagens na delegacia, né, e tal, aí ele chega para o teu filho, de 10 anos, de 12 anos, meu filho, presta atenção, não roube, não faça isso, é errado. Se você fizer isso, você pode ir para a cadeia igual eu. Ele está certo ou ele está errado? Está certo. E seu filho deve ouvir? Deve. Rapaz, pode perguntar a Joshua, cadê? Ele já saiu. Pode perguntar a Joshua ou Jennifer. Várias vezes eu aconselhava eles a dizer, meu filho, presta atenção, minha filha, presta atenção. Não faça isso, porque papai fez e deu com os burros na água e teve grande prejuízo e teve nome no SPC, no Serasa. Não faça, para você não fazer o erro que eu fiz. Certo? Mas por outro lado, quando fala de aconselhamento, de dicas, meu irmão, antes de entrar lá no YouTube e procurar aquelas pessoas que querem teu like e tuas curtidas, procure pessoas que são bem-sucedidas, procure ouvir gente assim. Se a sua área é escatologia, vai ouvir gente que prega sobre escatologia, ministra sobre... Agora, a palavra de Deus, tá? Não é aqueles pilantras travestidos de pastor, não, estou dizendo os outros. Palavra de Deus, vai ouvir e ouvindo, e ouvindo, e ouvindo, e ouvindo, e ouvindo. Para quê? Para aprender e para obedecer. Amém, queridos? Essa foi a palavra que Deus mandou que eu trouxesse nessa manhã. Se tão somente você ouvir e obedecer a Deus, rapaz, as coisas vão dar certo. Sim, problemas virão. Vem para Jesus, não vem para tu. Claro que vem. Eu acho interessante, tem alguns crentes que acham que Deus assim, olha, no teu caso, vou fazer uma exceção. Não vai. Mas não vai. Sabe, não tem isso. Rapaz, se Jesus passou, tu vai passar também. Se os apóstolos passaram, tu também.
Olha, está escrito lá, Paulo escreveu que aquele que quer servir ao Senhor piedosamente sofrerá perseguições. Sim. Sim. Só que a questão é, quem você ouve antes e durante a tempestade determinará o tempo dessa tempestade na sua vida. O tempo e a intensidade. Amém, queridos?